A palavra de Deus em Tito, para fazermos a leitura no capítulo 1, dos versículos 7 e 8. Tito, capítulo 1, versículos 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor: porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, não violento, não cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Oremos. Senhor Deus, Pai bendito, neste momento em que haveremos de ouvir a voz de Cristo, através da pregação da palavra, do Santo Evangelho, nós te suplicamos, ó Deus, o auxílio do Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo me ajude na exposição das Escrituras de maneira fiel, pois somente a Escritura é a voz de Cristo, não as tradições ou opiniões dos homens, mas o Senhor fala pela palavra. Portanto, ó Deus, que o meu coração seja direcionado e guiado pelo Espírito, a fim de que eu não me desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas me mantenha, ó Pai, somente na Tua palavra, falando ao Teu povo tudo aquilo que o Senhor nos revelou pelos santos apóstolos e profetas. De igual modo, ó Pai, que o Teu Espírito Santo haja no Teu povo, pois sabemos também que a voz de Cristo, ela ecoa pela palavra, mas ela só é recebida por aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouvidos que são espirituais, ouvidos que são abertos pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Do que adiantaria, ó Deus, uma bela sinfonia tocada para aquele que é surdo. Da mesma forma, ó Deus, de nada adiantará a pregação da palavra, se o Senhor não agir no Teu povo, dando ao povo fé, reverência, penitência diante da proclamação do Evangelho. Que o Senhor, ó Deus, haja com misericórdia e seja bondoso para conosco, falando com Teu povo e dando-nos, ó Deus, um coração atento para a Tua voz. É o que te pedimos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos continuar hoje esta exposição dos versículos que, no primeiro capítulo da carta de Paulo a Tito, tratam daqueles que devem ter o governo, a liderança na igreja. Temos feito estas exposições tendo em vista que a Constituição de nossa igreja, ela declara em seu artigo 111, no seu primeiro parágrafo, que a igreja, um mês antes da eleição de oficiais, deve ser instruída acerca das qualificações dos homens que haverão de submeter-se à eleição da igreja. E nós fazemos isto expondo a palavra de Deus. As cartas de Paulo, escritas no final de sua carreira ministerial, escritas não para igrejas, mas para pastores de igreja, Timóteo e Tito, são chamadas pelos comentaristas de cartas pastorais, por causa de seu conteúdo, e não apenas devido àqueles que a receberam que eram pastores, mas o assunto destas cartas é um assunto pastoral. E dentre estes assuntos nós temos aqui, tanto em 1 Timóteo no capítulo 3, quanto também no capítulo 5, que fala de presbíteros e diáconos, e também em Tito, no capítulo 1, a descrição das qualificações para a liderança da igreja. Quem são os homens capazes ou qualificados para liderarem a igreja de Deus? Nós já tratamos, a partir do verso 5, sobre o motivo de se escolher homens segundo estes critérios bíblicos. O apóstolo Paulo diz que deixou Tito em Creta para que nas igrejas daquela ilha
ele constituísse presbíteros não de qualquer maneira, não de qualquer forma, mas presbíteros capazes de promover a fé que é dos eleitos, dos escolhidos de Deus, o que está lá no verso 1. O apóstolo Paulo, ele é apóstolo para promover a fé verdadeira, a fé dos eleitos. E Tito, então, como um enviado do apóstolo Paulo, um auxiliar do apóstolo, também tem esta mesma missão. E para isto é necessário escolher homens fiéis, a fim de que esta missão seja implementada, seja bem-sucedida. Esta fé dos eleitos é uma fé baseada no conhecimento da verdade, o Evangelho, e que produz piedade, temor a Deus, uma vida santa, conforme também está no final do versículo 1. Para que a fé dos eleitos, de fato, seja promovida, a igreja tem que ser ordenada. Isto é, deve ser toda ela dirigida segundo critérios estabelecidos pelo próprio Deus. Por isso, os líderes da igreja precisam ser constituídos, diz o apóstolo no final do verso 5, conforme te prescrevi, isto é, conforme foi ordenado a Tito por meio de Deus, através do apóstolo, que é o canal da revelação divina. Esta liderança que abençoa a igreja, esta liderança que promove os crentes na igreja, e não a proliferação de joios na igreja, que haverão de ameaçá-la, até tornando-a uma igreja apóstata, esta liderança que procede realmente de Deus, uma liderança que representa Cristo na igreja, só pode ser realizada por homens crentes. Isto é óbvio, não é verdade? Mas na prática não é tão óbvio assim. Porque muitos homens que se dizem crentes não passam de crentes nominais, professam uma fé que não corresponde com sua vida prática. Para saber quem são crentes de fato, é preciso usar o critério estabelecido pelo Senhor Jesus no Evangelho. Em Mateus, no capítulo 7, no Sermão da Montanha, Jesus nos dá esse critério. Ele diz: pelo fruto você conhece a árvore. Não se pode colher frutos bons de árvores más. E este princípio é aplicado aqui no verso 6. Qual o fruto de um homem crente? Preste atenção, meus irmãos. O fruto de um homem crente são filhos crentes. É o que o apóstolo está dizendo. Com isso eu não quero dizer que aquelas pessoas cujos filhos se desviaram não sejam realmente convertidas, mas que elas não obtiveram sucesso em seu lar por não terem um caráter maduro, por não serem fiéis à aliança, e por isso seus filhos não foram fielmente pastoreados. Homens maduros, crentes, que de fato exercem o pastoreio de seu lar, haverão de produzir este fruto: filhos crentes, não acusados de dissolução, nem insubordinados. A Bíblia é muito clara ao, de certa maneira, associar, quase condicionar a fé dos filhos da aliança às atitudes de seus pais. O livro de Provérbios nos diz no capítulo 22 que aqueles que ensinam a criança no caminho em que deve andar, quando ela se torna velha, não se desvia dele. As Escrituras também nos afirmam, em Provérbios ainda, que aquele que não poupa a vara da correção de seus filhos, livrará a sua alma do inferno. Percebam, meus irmãos, que homens que exercem com sabedoria, com fidelidade, com fé no Senhor, seu pastorado no lar, demonstram fruto de sua capacitação para exercerem o pastorado na igreja, o diaconato na igreja, já que este também é um requisito para os diáconos, conforme está em 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 12. O fruto de uma vida cristã madura em um homem é o seu lar, a vida dele matrimonial e o sucesso na vida de seus filhos, o sucesso no que diz respeito à fé de seus filhos, a obtenção da graça de Deus sobre seus filhos por causa de sua fé fiel, de sua fé obediente. Mas de onde decorre este sucesso do lar, deste homem cristão maduro? Os versículos 7 em diante vão nos explicar melhor esta correlação.
Aqui, a partir do verso 7, que já começa com uma conjunção explicativa que conecta a ideia do versículo anterior ao que vem a seguir, o porquê, nós haveremos de ver que o sucesso no lar decorre de um caráter cristão maduro. E é exatamente este o assunto que trataremos hoje. Nos versos 7 e 8, o apóstolo Paulo apresenta o caráter do líder. E os oficiais da igreja devem possuir um caráter irrepreensível para governar a casa de Deus. Esta é a ideia central. Os oficiais da igreja devem ter caráter irrepreensível para governar a casa de Deus. Então vejamos a primeira parte do verso 7. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como governante da casa de Deus. Seria a melhor tradução para esta palavra despenseiro, o governante da casa de Deus. Os oficiais devem ser irrepreensíveis no governo da igreja. Esta é a verdade que podemos extrair da primeira parte do verso 7. Vejam como eu já disse, o verso 7 começa com esta conjunção. As conjunções são palavras que conectam duas ideias. Portanto, a ideia que foi tratada no versículo anterior está intimamente conectada com o versículo 7. E esta conexão é uma explicação, um porquê. Vejam, filhos crentes, filhos obedientes, filhos que são pessoas que vivem uma vida piedosa, são frutos deste tipo de homem. É isto que o porquê nos dá aqui como ideia. Esse tipo de homem maduro, vejam, não apenas um crente que vai ser salvo, que vai para o céu pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, mas alguém que desenvolveu a sua fé em virtudes, alguém que mortificou os seus vícios, alguém que tem vivido uma vida de santificação em seu lar, desempenhando suas tarefas no lar. Estas pessoas serão abençoadas por Deus com filhos crentes. O meio que Deus usa para alcançar os filhos da aliança é o compromisso dos pais com a sua fé. Essa conjunção, então, faz esta conexão, traz este elo de ligação. O bom governo da família produzirá a bênção de filhos crentes, obedientes, que não são dissolutos. Esse é o atestado de competência, a credencial para que a pessoa governe a igreja de Deus. E veja que o apóstolo Paulo diz que isto é, percebam, a terceira palavra do verso 7, isto é indispensável. Não se pode abrir exceção. Por que a igreja vai tão mal em nossos dias? Um dos principais motivos é porque nós temos dispensado os critérios que Deus estabeleceu para a igreja. Nós temos governado a casa de Deus como se ela fosse a nossa casa, ou como se ela fosse uma casa sem governo, em que cada um faz o que quiser, como andavam os judeus, o povo israelita nos tempos dos juízes, onde cada um faz aquilo que é bom aos seus próprios olhos, cada qual faz o que acha mais certo. Não, é indispensável que seja assim. O apóstolo Paulo afirma isso também em 1 Timóteo 3, 4 e 5, que o líder governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? O mesmo é dito em relação ao diácono, no capítulo 3 de 1 Timóteo, verso 12, e governe bem seus filhos e a própria casa. Meus irmãos, filhos insubordinados, respondões, rebeldes, são fruto de uma paternidade ruim, do mau exercício da paternidade bíblica. Vejam que em Efésios, quando o apóstolo Paulo escreve às famílias cristãs, ele considera os filhos como parte da igreja. Ele primeiramente fala aos maridos crentes, no capítulo 5, depois às esposas e maridos, e no capítulo 6 ele fala aos pais e aos filhos, entendendo que os filhos são crentes, e portanto ordenando aos filhos crentes: filhos, obedecei os vossos pais no Senhor. O no Senhor não indica apenas a ideia, essa ideia está implícita, de que eles devem obedecer de maneira que as ordens dos pais devem estar de acordo com as ordens de Cristo, mas a preposição em indica algo que está dentro.
Então eles obedecem porque eles estão em Cristo, porque eles são de Cristo. Filhos da aliança foram dados aos pais para serem de Cristo. E se eles não são, é porque os pais falharam em criá-los no caminho em que devem andar. Esta é uma mensagem extremamente difícil para os nossos dias. E sabe por que há tantos filhos desviados em nossos dias? Porque a igreja em nossos dias não adora a Deus da maneira como ele deve ser adorado. O segundo mandamento mostra claramente que a maldição de Deus sobre os filhos até terceira e quarta geração é para aqueles que quebram o segundo mandamento, o mandamento que fala sobre o culto a Deus, o princípio regulador do culto. Quando Deus não é servido e adorado com honra em sua casa, ele haverá de trazer disciplina em nossa casa. O apóstolo é indispensável. É indispensável. Não podemos lançar fora esses critérios. Paulo chama aqui os presbíteros de bispos. A palavra grega é uma palavra formada pelo prefixo epi, que quer dizer algo que está acima. E skopos quer dizer uma visão concentrada, atenta, uma visão que observa atentamente algo. Portanto, a palavra bispo significa, de maneira mais literal, um supervisor, alguém que orienta, observa e cuida. Veja, quem não cuida de sua própria casa, que não dá conta de seus próprios filhos, haverá de cuidar e dar conta da igreja? Este é o argumento que subjaz aqui e que está explícito em 1 Timóteo 3, 4 e 5, quando no verso 5 o apóstolo diz em 1 Timóteo 3, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Minhas irmãs, fiquem tranquilas que esta responsabilidade não é das mães. Quando o apóstolo Paulo ordena o cuidado da família, esta ordem é dada aos homens. Quando ele diz, e vós, pais, não provoquei os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor, a palavra no grego pais, que aparece no verso 4 de Efésios 6, é páteres, que significa apenas o masculino, o homem. As mulheres neste papel são auxiliadoras, mas não são as responsáveis pelo lar. A responsabilidade não pesa sobre o ombro das irmãs, mas sobre o ombro dos pais. E é muito preocupante perceber que geralmente são os pais os mais indiferentes, os mais negligentes, os mais desatentos com a supervisão de sua própria casa. E se assim se comportam em sua casa, haverão de se comportar de maneira pior, mais grave, na igreja. O bispo é um supervisor que cuida da igreja. É interessante que o substantivo episcopos vem de um verbo episcopel, que é usado no Novo Testamento e traduzido por visitar. Portanto, o que é um bispo? Alguém que cuida acompanhando, alguém que cuida visitando. Ele supervisiona o rebanho de perto. Paulo novamente repete que aqueles que aspiram ao cargo de bispo devem ser irrepreensíveis, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível. Nós já vimos o significado desta palavra. Esta palavra significa alguém de uma reputação imaculada, que não pode ser acusado formalmente, que não tenha pecados que manchem sua vida ao ponto de poder ser acusado na igreja. Este é o sentido da palavra, um homem de vida imoral ilibada. O apóstolo diz que a igreja é a casa de Deus, e por isso demanda esse tipo de homens. O termo traduzido por despenseiro, oikonomos, daí vem a palavra economista, ele é composto por duas palavras gregas, oikos, que significa casa, e nomos, que significa lei. De maneira mais apropriada, o oikonomos é o que governa a casa. Ele não é apenas um servo, um despenseiro, mas ele é um administrador, um governante da casa. E é exatamente este o papel dos presbíteros e diáconos. Eles são autoridades levantadas por Cristo para o governo da igreja. Em 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 15, após o apóstolo passar para Timóteo todos os requisitos
que eram necessários serem observados na vida de bispos, de presbíteros e de diáconos, ele no versículo 15 conclui: Timóteo, eu te escrevo estas coisas para que, se eu tardar chegar à igreja, você as aplique corretamente. Isso está subentendido, porque você deve estar ciente de que a igreja é a casa de Deus, coluna e baluarte da verdade. A igreja é casa de Deus. Então, estes homens são governantes da casa de Deus, são os oikônomos, os administradores da igreja. Nossa fé reformada entende exatamente o que o apóstolo Paulo está dizendo. Na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 30, sobre os líderes da igreja, capítulo intitulado Das Censuras Eclesiásticas, porque é um capítulo que fala do poder da disciplina que é legado ao conselho da igreja na figura de seus presbíteros. Na primeira parte deste capítulo 30, na seção 1, diz assim o texto da confissão: o Senhor Jesus, como rei e cabeça de sua igreja, nós lemos isto em Efésios 4, versículo 15, também há esta citação em Colossenses 1, em Efésios 1, 22. O Senhor Jesus, como rei e cabeça de sua igreja, nela instituiu um governo nas mãos dos oficiais dela, governo distinto da magistratura civil. Então há um governo na igreja. Eu obedeço somente Jesus, eu sigo só a Bíblia. Meus irmãos, nós seguimos a Jesus e a Bíblia enquanto obedecemos às autoridades constituídas na igreja, que são fiéis a Cristo, por serem fiéis às Escrituras. É assim que nós entendemos, e é assim que o apóstolo Paulo está dizendo que a igreja deve ser governada. Deve se levantar na igreja homens irrepreensíveis para governarem a casa de Deus, para serem os administradores, os despenseiros da casa de Deus. O apóstolo então passa a falar das características destes homens. São 11 características. 5 aparecem no verso 7 e 6 aparecem no verso 8. Percebam que o verso 8 começa com uma conjunção também. Só que aqui a conjunção é adversativa, mas. Porque as características do versículo 7 são vícios a serem evitados, o que ele não deve ser. E as características do verso 8, as 6 características do verso 8, são virtudes que precisam se manifestar na vida deste homem, o que ele deve ser. Vícios e virtudes. Aqui, meus irmãos, nós temos um exemplo prático da doutrina da santificação. No que consiste a santificação? A santificação consiste em duas coisas. A santificação, diferentemente da justificação e da adoção, que são atos. No momento em que cremos, nós temos nossos pecados perdoados, somos justificados pela imputação da justiça de Cristo aos que creem. No momento em que cremos, nossa relação com Deus muda. Deixamos de ser filhos da ira, filhos da desobediência, e passamos a ser filhos benditos de Deus, porque através da fé Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Neste momento, como filhos, começa um processo. Aqui em Tito, no capítulo 2, o apóstolo Paulo fala deste processo no verso 12. Ele diz no verso 11 que a graça de Deus se manifestou. No verso 12 ele diz o propósito, para nos educar. Então o que é a santificação? É a educação dos filhos de Deus na igreja, a casa de Deus. Se você é filho, você vai ser corrigido. Se você é filho, você vai ser instruído. Se você é filho, você vai ser protegido. Se você é filho, você vai ser nutrido. Deus está educando em sua casa os seus filhos. Isto é a santificação. E se você observar aí em Tito, no capítulo 2, no versículo 12, você perceberá que a santificação tem dois lados. Um lado, nós chamamos na teologia, inspirados, ou fundamentados naquilo que a Bíblia nos revela, de mortificação do velho homem. A santificação, ela é um processo em que aquilo que nós temos como herança de Adão, do nosso velho homem que é Adão, herança do pecado, vai sendo mortificado, enfraquecido. E ao mesmo tempo, a vivificação do novo homem.
Na santificação, aquilo que foi implantado em nós, quando fomos unidos a Cristo, o caráter de Cristo que foi implantado em nós, aquele que é o primeiro entre muitos irmãos, vai sendo fortalecido, até se manifestar em nossa mente, em nossa prática, em nossa vontade, em nossa conduta. Esta é a linha que o apóstolo Paulo segue aqui nos versos 7 e 8. Os vícios a serem evitados. Um homem que tem mortificado o pecado. As virtudes cultivadas. Um homem que tem sido vivificado no Espírito. Percebam então, meus amados irmãos, que aqui nós não estamos falando apenas de um crente, mas de um crente maduro. Há pessoas que são crentes, que pela fé já foram justificadas, tiveram seus pecados perdoados, que pela fé foram adotadas, são filhos de Deus através da fé em Jesus Cristo, mas ainda em sua caminhada cristã estão incipientes, começando na vida espiritual, em sua santificação. Ainda são muito dominados pelo velho homem e não desenvolveram, pela graça, o domínio do Espírito sobre sua vida. É o que a Bíblia chama de filhinhos, na primeira carta de João. É o que o apóstolo Paulo chama de crianças em Cristo, em 1 Coríntios 3. É o que o autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 5, chama de meninos na fé. Crentes imaturos. A tristeza da igreja é quando as pessoas, tendo grande tempo decorrido na fé, por não se santificarem, permanecem crianças na fé. É isto que o apóstolo lamenta em 1 Coríntios 3, e o autor da epístola de Hebreus lamenta em Hebreus no capítulo 5. Pessoas que devido ao tempo de fé já eram para serem maduros, mas ainda eram crianças, meninos em Cristo. Portanto, os homens que devem ser líderes da igreja, os oficiais, devem ser homens que têm avançado em sua santificação. Têm renunciado às características do velho homem e vivido dominados pelo Espírito. Conforme nos apresenta o apóstolo também em Gálatas, no capítulo 5. Comecemos então a lista pelos vícios. Vejam que aqui o autor, pelo estilo, às vezes ele usa o advérbio nem, às vezes não. Mas no grego são 5 negativas, 5 não. Não, 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 não e não. Não pode ser nada disso. É a mesma palavra no grego, ora traduzida no verso 7 por não, ora por nem violento, nem cobiçoso. No grego é não e não. Este advérbio de negação mostra que estas virtudes são inaceitáveis na vida desta pessoa. Embora elas ainda existam no velho homem, elas não podem de maneira nenhuma se levantarem e dominarem a prática, a conduta desta pessoa. Não podem ser o seu modo de vida. Nós sabemos que ocasionalmente até os mais santos caem nestes pecados. Mas o homem de Deus não pode ser dominado por estes pecados, caso seja alguém que lidera a igreja. O primeiro é não arrogante. Ele não pode ser arrogante. A palavra grega, autade, ela significa algo mais profundo do que simplesmente alguém arrogante, soberbo. Autá vem de autos, que quer dizer próprio. Este é o prefixo da palavra. E a raiz da palavra é uma raiz, um substantivo que significa prazer, edomai, daí vem hedonismo. Então, o arrogante aqui é uma pessoa que só busca o seu próprio prazer, que só faz as coisas que lhe trazem satisfação, que só faz as coisas para ser elogiado, para ser aclamado, para ser visto, para receber gratificações, só é movido por interesses pessoais que lhe agradam. Então percebam, é muito mais profundo o sentido aqui bíblico de arrogante. É alguém que busca satisfazer a si mesmo, alguém que busca satisfazer o seu próprio coração. Esse tipo de pessoa não tem maturidade para liderar a igreja. Embora possa ser um crente, ele ainda é um crente imaturo. E se ele estiver à frente da igreja, percebam, meus irmãos, todas as semanas os irmãos se reúnem para me ouvir. Se eu gostasse de ser ouvido, isso seria perigoso para mim e para vocês. Eu não faço muita questão, eu sou até bem tímido para falar em público. Então, eu venho aqui e falo a verdade, já disse que se tivesse um elevador, eu já ia direto para a minha casa, porque isso daqui não é algo que eu faço por prazer, eu faço por obrigação diante do Senhor, pelo dom que Ele me deu.
Graças a Deus por isso. Se eu fizesse por prazer, eu não gostaria de sair à porta, como eu tenho saído por 10 anos, sem ouvir muitos elogios. Na verdade, tem pessoas até que se desviam de mim para não me cumprimentar em algumas pregações. Isso não me afeta, eu não faço por prazer. No sentido de fazer para me promover, de fazer para buscar minha satisfação pessoal. Não, de maneira nenhuma. E nenhum presbítero, nenhum líder, nenhum diácono deve exercer suas funções buscando esse tipo de emulação humana, aplauso humano. Não, se vier bem, se não vier também está bom. Não é esta a motivação. Não ser arrogante é isto. Não se motivar por questões pessoais. Esta não é a motivação de um líder da igreja, nunca. A motivação é o serviço ao Senhor Jesus. Nos momentos em que está sendo elogiado, ele serve. Nos momentos que não está, ele continua servindo, porque ele não tira a motivação dele do povo, ele tira do Senhor. Esta é a primeira palavra. Em segundo lugar, não irascível. Orgilos é o termo no original. Alguém passional, raivoso. Mas o raivoso, nós entendemos às vezes uma pessoa explosiva. Mas a raiva, nem sempre ela explode. Há pessoas que a raiva, ela entra para o coração e se torna mágoa. São pessoas que guardam ressentimentos. Portanto, não necessariamente o irascível é alguém colérico, alguém que explode, mas pode ser alguém que lembra das coisas e leva para o coração. Os líderes têm que ter memória curta para as ofensas. Devem ser pessoas sempre amorosas, no sentido de cobrirem as ofensas com amor, de não levarem para o coração ou responderem de forma amarga, dura. Eles não são atingidos pelas ofensas, porque não são irascíveis. São pessoas misericordiosas, que é o contrário de irascível. Alguém que sabe da grande graça que o alcançou e então reage às ofensas com graça, não irascível. Em seguida é dito, não dado ao vinho. No grego é uma palavra só, parainos. Oinos quer dizer vinho, é a raiz da palavra. E esta palavra tem um prefixo, pará, que é uma preposição grega que indica a ideia de direção ou destino. Alguém cuja direção, cuja inclinação do coração é se refugiar no vício. Isto é um parainos, dado ao vinho. Uma pessoa que faz da bebida sua fonte de relaxamento único, de refúgio, de tranquilidade, e, portanto, corre o risco de se tornar um beberrão. Mas isso se aplica a qualquer vício. Há pessoas que não são dadas ao vinho, mas refugiam-se na alimentação imoderada, refugiam-se nos lazeres e prazeres imoderados, até mesmo lazeres e prazeres que são pecaminosos, como a pornografia. Então, é um homem que não é dado a buscar refúgio nos prazeres. Obviamente, meus irmãos, que nem todos os prazeres são pecaminosos, mas fazer deles nossa tábua de salvação se torna fonte de tentação para nós. Se torna um problema. Então, uma pessoa que não é inclinada para o vinho. Esse é o sentido da palavra. Nós sabemos que o uso do álcool moderadamente não é pecaminoso. A Bíblia não condena o uso do álcool. Inclusive, nós o usamos para uma finalidade sagrada. Se fosse algo ruim, o álcool, o Senhor Jesus não consagraria um cálice de vinho como o símbolo de seu próprio sangue. Mas quando fazemos dos prazeres, que são coisas boas que Deus nos deu, o nosso refúgio no lugar do Senhor, nós corremos o risco de cair em muitas ciladas. Este é o sentido. Não violento, piquectes. Literalmente a palavra significa um lutador. Uma pessoa que não seja um lutador, um briguento, uma pessoa que está sempre pronta a atacar, um homem contencioso. Tem pessoas que discutem simplesmente porque querem discutir. Às vezes ela nem concorda com o que ela está falando, mas ela tem que ser do contra. Não tem gente que é assim? Eu tinha um amigo que era assim. Ele discordava, a gente fala, por que você discordou? Não sei. Ele tinha já o hábito, tudo que você falava, ele falava, não é assim. É por quê? Ele nem sabia que era o hábito. Contencioso, briguento, rilhento, problemático. Estas pessoas não estão ainda maduras para
exercerem a liderança na igreja. E por fim, vejam, meus irmãos, que no grego é uma palavra só, e o conceito é tão amplo que ele foi assim traduzido no final do verso 7. Nem cobiçoso de torpe ganância, aescroquerdes. É a palavra, aescroquerdes. Nem cobiçoso de sorte da ganância. É uma palavra formada por duas palavras. Um adjetivo, aescró, que significa algo feio, vergonhoso, imundo, e querdes, que significa ganho, lucro ou vantagem. Portanto, a ideia de alguém que sempre busca o seu benefício, que sempre busca o favor para si e para os seus, mesmo que isto seja passando o outro para trás. Percebam que isto é um hábito que não se revela propriamente na igreja, se revela na vida. Eu sou um ótimo negociante. Será que você é um ótimo negociante ou você é uma pessoa cobiçosa de sorte da ganância? Que age de maneira injusta, de maneira feia, desleal, que aproveita o que você chama de oportunidades, mas que na verdade são situações de desamparo de alguém para tirar proveito. Esse tipo de gente não pode estar à frente da igreja. Eles serão péssimos administradores dos recursos de Deus. Agora, quais são as qualidades? Chegamos então ao verso 8. Aqui, o versículo 8 traduz a conjunção por antes, mas no grego, a palavra halá é mas, é uma conjunção adversativa forte. A nossa tradução, a Revista Atualizada, ela procura manter mais um estilo de um português erudito, mas se fôssemos traduzir literalmente, era um mas. Não é isso, mas é isto. É isto que eu vou dizer agora. Os oficiais devem possuir estas virtudes. São enumeradas 6 virtudes de um homem irrepreensível no versículo 8. A primeira delas, hospitaleiro. A palavra hospitaleiro dá a entender alguém que gosta de receber em sua casa, mas ela é muito mais do que isto. É filoxeno. Filo vem de amigo, ou alguém que ama fraternalmente. Esta é a palavra que é o prefixo do termo usado aqui no original. E xeno vem de xeno, estrangeiro. O amigo do estranho, o amigo do estrangeiro. A ideia que a palavra comunica é de alguém que recebe com cordialidade quem ele nem mesmo conhece, um forasteiro. Uma virtude rara em nossos dias. Eu me lembro que um ano atrás eu recebi a família de César em minha casa. Eu conversei com o César uma vez no telefone e falei, pode vir para minha casa, vem conhecer a igreja. Aí as pessoas, você conhece ele de onde? Eu não conheço ele não. Mas está na sua casa? Tá. O que tem? Conversei com ele, conversei com a esposa dele, vi que é um servo de Deus. Por que eu não vou receber? As pessoas, meus irmãos, hoje têm suas casas fechadas porque os seus corações estão fechados. E quem se comporta assim não é apto para estar à frente da igreja. Isso não quer dizer que não devemos ter critérios. Óbvio que se eu vou receber alguém em minha casa, que eu ainda não tenho conhecimento, eu vou conversar com a pessoa. Eu vou tentar perceber como esta pessoa é. E a casa deve estar aberta. O hospitaleiro não é aquele que faz festa para os seus amigos, mas aquele que acolhe quem ele não conhece, aquele que acolhe aquele que precisa. Isto é ser hospitaleiro. Todos os oficiais devem ter suas casas abertas para quem precisa. Vem um jovem estudar na cidade, precisa de almoçar no domingo. Você já abriu sua casa para ele? Tem que abrir, você é um oficial. Olha, hoje você vai almoçar lá em casa. Olha, eu não estou achando um lugar para ficar. Olha, tem um quartinho lá em casa, pode ficar lá até você achar um aluguel para você. É assim que os crentes fazem. Na igreja primitiva, era algo tão impensado para a nossa época, o que eles faziam, que as crianças que eram abandonadas pelas ruas do Império Romano, a igreja as acolhia, e então os pastores e o conselho da igreja se reuniam, e as crianças eram distribuídas nas casas dos crentes. Você consegue imaginar uma igreja no Brasil fazendo isso hoje? Embora haja igrejas na África fazendo isso hoje. É porque eles são muito mais ricos do que nós, não é verdade? Eles pegam as crianças e distribuem em suas casas. Você vai cuidar dessa, você vai cuidar dessa. Isso quer dizer hospitaleiro.
Alguém que recebe o que não é seu. Alguém que é amigo para aquele que é diferente dele. O estrangeiro. A outra qualificação é que ele seja amigo do bem. A palavra literalmente é esta, filagaton. Filos, amigo. Agaton, bondade, bem. Alguém que ama aquilo que Deus ama. É amigo de Deus, amigo do bem, que procede do Senhor. A próxima palavra é alguém que seja sóbrio. Um homem sóbrio. A palavra sóbrio significa alguém que tem controle da respiração. Literalmente é isso. Já que a raiz desta palavra é diafragma. É alguém que controla a respiração. E percebam como esta palavra ela é muito sábia em indicar o processo que em nós nos leva ao autocontrole. Quando você está em vias de perder o controle, apavorado por uma notícia ruim, ou nervoso por alguém que te tirou do sério, o que você tem que fazer? Controlar o diafragma. Respira fundo. Essa é a ideia. Controlar a respiração. Saber refrear os impulsos. Não reagir antes de pensar. Não fazer nada antes de respirar. Refletido. Isto que é uma pessoa sóbria. Alguém que respira. Alguém que reflete. Alguém que não age na primeira provocação, mas que espera, pondera, analisa. Deixa a coisa decantar. Quando o apóstolo diz que o sol, em relação aos casais, não deve se pôr sobre a ira, o apóstolo não está falando do problema, ele está falando desse autocontrole. Veja, há problemas que vão passar muitas noites sem ser resolvidos. Mas o que o apóstolo está dizendo é que o crente ele tem controle para que mesmo que o problema esteja ali, ele respire, cuide da ansiedade, domine suas paixões, deite e durma. E durma de novo, e durma de novo, até o dia que o Senhor quiser dar a solução. O problema não está fora de nós, o problema está na ira. É a ira que deve ser resolvida antes do romper de um novo dia. Isto é um homem sóbrio, uma pessoa sóbria, alguém que tem, a etimologia é literalmente um diafragma controlado, seguro. Alguém que tem um controle da sua respiração. Justo. O justo na Bíblia é especialmente aquele que Deus escolheu. No livro dos Salmos e também na narrativa bíblica, os justos são os eleitos de Deus. Isto é dito de Noé, é dito de Jó, de Abraão. Homens justos são os escolhidos de Deus, que vivem aos olhos de Deus, na presença do Senhor. Homens que transmitem uma vida de graça. Isto é o justo segundo a Bíblia. E transmitem isto pela maneira como tratam o outro. Acrescentado ao justo, ele também é chamado de piedoso. A palavra vem da raiz do termo santo, hócios, quer dizer alguém que não apenas anda aos olhos de Deus, mas é amado por Deus, que vive sempre na presença de Deus, que presta contas não aos homens propriamente, mas sabendo que haverá de prestar contas a Deus. E por fim, que tenha domínio de si. Veja, que tenha domínio de si também é uma palavra só na língua grega, eggrates. E a raiz desta palavra significa poder, kratos, poder. Alguém que tem poder sobre si mesmo. Não apenas alguém que controla seus desejos, sua raiva, suas mágoas, suas reações, mas alguém que tem tamanha força dada pelo Espírito Santo que ele governa seus sentimentos, governa seus pensamentos, governa principalmente suas ações. Uma pessoa que tem autocontrole. Vejam, meus irmãos, estes são os vícios que devem ser tirados da vida do povo de Deus, em especial dos oficiais. E estas são as virtudes que precisam ser cultivadas pelo povo de Deus, especialmente pelos oficiais. Como então aplicar isto à vida da igreja? 3 aplicações para encerrarmos. Em primeiro lugar, os homens a quem Deus entrega o governo de sua igreja devem, de maneira indispensável, ser espelhos da glória de Deus na igreja. Sua vida deve refletir um caráter santo. Se a igreja é governada por homens assim,
ela permanece firme. Mas se homens carnais governam a igreja, ela padece e se desvia da verdade. Por esta razão, nós devemos orar pelas autoridades da igreja. Precisamos orar para que Deus santifique as lideranças, para que os homens de Deus reflitam a glória do Senhor em sua vida, em sua família e na condução da igreja. Mas, meus irmãos, em segundo lugar, todo crente deve almejar esse tipo de vida irrepreensível. Estes são os frutos de uma vida santificada. Todo crente que está em Cristo pela fé, que teve seus pecados perdoados pela justificação, que foi adotado como filho de Deus e está debaixo dos cuidados do Senhor, de sua santa disciplina, de sua provisão, deve almejar esse tipo de vida irrepreensível. Todos nós fomos chamados para a mesma vocação: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Todos nós fomos chamados para sermos cristãos, isto é, pequenas imagens de Cristo. Portanto, eu te pergunto, quais destes vícios você precisa vencer? Você é alguém que só faz as coisas que te dão prazer, que te dão autossatisfação? Você é alguém que guarda mágoas ou que explode em raiva? Você é alguém que busca refúgio de suas ansiedades e preocupações em prazeres como o vinho, como a comida? Prazeres dos lazeres deste mundo, das diversões? Você é alguém que é brigão, que sempre está discutindo, que sempre quer fazer prevalecer o seu ponto de vista? Ou você é alguém que busca o lucro, mesmo com meios indecorosos? Quais destes vícios você precisa vencer? O Espírito Santo pode mortificá-los em sua vida. Quais destas virtudes você, pela graça do Espírito, precisa cultivar? Sua casa está aberta para aquele que necessita? Você é amigo de Deus por ser amigo do bem? Você é uma pessoa que tem controle de suas emoções? Você anda de forma justa na presença de Deus, fazendo bem para com os outros, para com seu próximo? Você é piedoso e santo, comportando-se diante do Senhor com coração íntegro? Você tem domínio e governo do seu próprio pensamento? Quais dessas virtudes você carece cultivar? Meu irmão, coloque estas necessidades espirituais em oração. E Deus, que nos tem dado todas as coisas em Cristo, Deus que nos tem dado o seu Espírito, te dará crescimento em maturidade, até a perfeita varonilidade, a estatura de Cristo Jesus. Este é o plano de Deus para a igreja. E por fim, o homem irrepreensível, cujo caráter está sendo aqui descrito pelo apóstolo, é o mesmo homem do Salmo 1. Este homem é Jesus. Jesus possui todas estas virtudes. E Jesus é perfeito, pois nele não há pecado algum. Ser irrepreensível é ser alguém que está unido a Cristo. É ser alguém que tem a vida de Cristo nele. Ser um crente, meus irmãos, é ser um com Cristo, é tê-lo como a nossa cabeça, é estar em comunhão com o Senhor, é refletir em nossa vida o caráter de Jesus. E pelo dom da fé que nos foi dada, nós temos estas promessas de sermos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial, de sermos santos, como santo é aquele que nos comprou. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé.